Olá, gente, eu voltei para gravar o meu primeiro vídeo da série Aprendendo um pouco mais de Deus. E o tema que eu escolhi hoje foi Aprendendo a esperar em Deus. Porque muitas vezes nós não queremos esperar em Deus, muitas vezes nós queremos fazer as coisas e agir do nosso jeito, da nossa maneira. E eu trouxe aqui algumas coisas, alguns motivos por que você deve esperar em Deus, né? Primeiro, o que é esperar no Senhor? Esperar no Senhor é aguardar e contar com a fidelidade de Deus, ou seja, é acreditar que Ele vai agir e acreditar que Ele vai nos dar a nossa vitória. Isso é esperar no Senhor. E aqui eu vou listar algumas atitudes fundamentais para quem quer esperar no Senhor. A primeira delas é ter esperança, ou seja, ser confiante, ter perseverança, esperar que aquilo que você tanto pede a Deus um dia vai acontecer. Essa é uma atitude muito importante para quem está esperando uma bênção de Deus, uma vitória de Deus. Porque muitas vezes nós desanimamos, nós achamos que não vai acontecer. E se nós perseverarmos, se tiver confiança de que Deus vai agir ao nosso favor, vai ficar muito mais fácil a gente esperar no Senhor, né? A segunda atitude é ter paciência. O que é ter paciência? É suportar tudo sem queixa de Deus. É ter tranquilidade, aguentar firme. Não ficar querendo correr para um lado e para outro antes da nossa vitória chegar. Nós devemos ter paciência, esperar o tempo certo, o momento certo. Porque muitas vezes nós ainda não ganhamos a nossa vitória porque não está no tempo certo de ganhar. A terceira atitude, não ser precipitado. Muitas vezes nós somos precipitados e nós já achamos por exemplo, nós somos precipitados, muitas vezes nós somos precipitados e nós não tomamos a decisão certa, nós não tomamos a decisão com a direção de Deus. Nós tomamos a decisão com a lógica, com a opinião dos outros, com o que a gente acha, menos com a direção de Deus. Então, não ser precipitado significa você tomar a sua decisão de acordo com a direção de Deus. Esperar a hora certa da sua bênção chegar. Porque assim, muitas vezes a nossa bênção não chega e nós queremos confusão. Nós queremos brigar, queremos ir atrás, queremos que outra pessoa, você tem que fazer isso para mim. Deus, Ele não é Deus de confusão. Se a bênção não chegou para você do jeito que é para ser, é porque não chegou o momento certo. Não adianta você brigar com todo mundo, achando que a pessoa que está empatando a sua vida, a sua bênção, se a hora certa não chegou, ela não vai vir. Mas se chegou a hora certa da sua bênção, você pode esperar que a sua bênção vai vir e vai vir assim, de bandeja para você. Não precisa você estar brigando para conseguir aquilo. Não murmurar. Você não pode reclamar com Deus, dizer, por que, meu Deus, você fez isso comigo, ou você não fez, ou você só deu para o outro. Não devemos murmurar, não devemos brigar com Deus. Bom, nós devemos controlar a nossa ansiedade, não se preocupar excessivamente com as coisas que ainda vão acontecer, com as coisas do futuro. Não ter sofrimento com aquilo que ainda não aconteceu na nossa vida. Muitas vezes nós sofremos por antecedência. Nem aconteceu ainda na nossa vida, nós já estamos sofrendo com aquilo. Então nós devemos controlar nossa ansiedade. Uma ação para ajudar nós a controlar nossa ansiedade é contar tudo para Deus detalhadamente, partes por partes, conversar mesmo, como se estivesse conversando com alguém presente, fisicamente. Você tem que conversar com Deus e contar tudo detalhadamente para Ele. A outra ação é ter fé. Ter fé é crer no possível de Deus diante do impossível do homem. Nós devemos crer que na hora certa a vitória vem.
acreditar mesmo, pensar assim, não, vai vir. Mesmo que tudo esteja dizendo ao contrário, mesmo que tudo esteja errado, mas você vai ter fé, você vai acreditar que vai dar certo. E o último, né, mas não menos importante, que também serve como um conselho, é esperar realmente no Senhor. É ter ânimo para esperar no Senhor. Como nós devemos ter ânimo para esperar no Senhor? Nós devemos ser pessoas positivas, acreditar de verdade que vai dar certo, ser pessoas otimistas, não ficar colocando empecilho, não vai dar certo por causa disso, vai dar errado por causa daquilo. Não, temos que ser otimistas, vai dar certo e pronto. Acreditar na vitória, ter certeza de que a vitória vai chegar e ter força e coragem para lutar, porque não adianta nada você simplesmente esperar por Deus e não fazer nada também, né? Não é isso que eu estou dizendo. Se a sua esperança em Deus é passar numa prova, você tem que estudar. Você não vai simplesmente vou esperar em Deus aqui e ficar parada assistindo televisão, que você não vai passar. Você tem que fazer por onde passar também, né? E agora eu vou falar como ter ânimo, como ter entusiasmo. Bom, para que melhor do que procurar algumas receitas que estão na própria Bíblia sobre ânimo e entusiasmo? Bom, a receita de José, nunca parar de sonhar, nós devemos sonhar sempre. A receita de Davi, ter discernimento espiritual, ou seja, entregar todas as suas batalhas para Deus. Você não vai ficar com nada só para você, você não vai guardar suas batalhas para você, você vai botar elas na mão de Deus e deixar que Deus resolva por você. A receita de Daniel, decidir firmemente que nada vai me parar, ou seja, ter determinação, acreditar e ter determinação e ir atrás. A receita de Paulo, pensar em coisas boas, porque muitas vezes quando nós não pensamos em coisas boas, nós queremos desanimar também, né? Então nós devemos pensar em coisas boas, pensar no amor de Deus, pensar em como vai ser quando a vitória chegar. Nós devemos realmente ter pensamentos positivos. A receita de Jesus, perceber tudo com bons olhos. Procurar sempre o lado bom das coisas. Aconteceu uma coisa que você acha que é ruim, procure o lado bom. Às vezes aquela coisa que aconteceu é um aprendizado. Às vezes aconteceu aquela coisa para mais na frente acontecer outra melhor, né? Como tem aquele ditado que diz que há males que vem para o bem. Então você tem sempre que procurar o lado bom das coisas, o lado bom das pessoas também. A receita de Deus, ficar perto de quem te anima, né? Sair de perto de pessoas que falam demais, pessoas linguarudas, pessoas pessimistas que te levam para baixo. Você deve buscar boas companhias, você deve buscar boas influências. A receita de Abraão, adorar a Deus sempre e adorar a Deus muito. Tirar um tempo, realmente parar os seus afazeres do dia a dia e parar para adorar a Deus. Né? Você não adorar de qualquer maneira, você tem que tirar um tempo certo. Não, esse tempo eu vou adorar a Deus. E agora, por último, eu vou falar sobre por que esperar em Deus. Por que eu vou esperar? Por que eu vou esperar Ele agir? Como é que eu vou saber realmente que Ele vai agir na minha vida, que Ele se importa comigo, né? O primeiro ponto é porque Deus é Pai. Ele ama você e Ele conhece você e Ele quer o melhor para você. Os pais, as mães, elas querem sempre a melhor coisa para o filho. Elas amam o seu filho incondicionalmente. E Deus é Pai. Deus não é diferente. Ele ama e quer o melhor para você. Então, por isso você deve esperar nele. Deus é o Todo-Poderoso. Ele é o único. É a única pessoa. Ele é o único que tem poder para fazer tudo. Ele tem poder para fazer o que é impossível para a gente, o que é possível para a gente. E Ele vai esperar a nossa hora chegar e vai dar nossa vitória na hora certa. E por último, Deus é fiel. A fidelidade de Deus é tão grande que mesmo nós não sendo fiéis a Ele, mesmo nós não agradando a Ele como deveríamos, nós não servindo a Ele como deveríamos, Ele continua
fiel com a gente. Ele vai agir na nossa vida por amor que Ele tem por nós. Um amor incondicional, um amor que supera todas as barreiras, um amor que alivia todas as dores. E por isso, pela fidelidade de Deus principalmente, é que nós devemos esperar nele e agir de acordo com os mandamentos, com a palavra de Deus, né? Então, gente, é esse o vídeo, esse primeiro assunto. Depois eu volto aqui para falar sobre outros assuntos. Muito obrigada por assistir. Se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, envie esse vídeo para os seus amigos, dê um joinha aí embaixo. Então, muito obrigada e até a próxima. Tchau!